Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Feminismo em Livros. Eu sou a Rebeca Mendes e a convite da professora Jo, estou aqui hoje para falar sobre um livro, compartilhar com vocês a leitura de uma escritora negra, grande representante da literatura norte-americana, que traz como pauta as questões de violência contra a pessoa negra. Estou falando de uma grande ativista, a Alice Walker, autora de A Terceira Vida de Graham Copeland, o livro sobre o qual falaremos hoje. Este livro foi publicado em 1970, é o primeiro livro da autora e traz como pano de fundo diversos temas tão atuais quanto era na década de 70. Dentre esses temas nós temos a questão racial, porque nós vamos ver personagens que vivenciam a época pós-escravatura. Além da questão racial, nós vimos também traumas familiares e como é importante o papel da família dentro da formação da pessoa, do caráter dela e do seu comportamento. Depois disso, nós temos reflexos de violência doméstica, tanto contra a mulher quanto filhos. E, por fim, nós vamos ver como é importante o poder da educação frente a todos esses desafios. Então, A Terceira Vida de Graham Copeland é essa obra difícil de ser contemplada em apenas um vídeo, mas nós tentaremos abordar de maneira breve a importância dela. Então, como o nome já diz, A Terceira Vida de Graham Copeland perpassa três fases, três vidas, digamos assim. A primeira delas diz respeito ao início da vida deste homem, do Graham Copeland, com os seus pais ex-escravizados na Geórgia, nos Estados Unidos, no campo. Ele, já crescido, casado com a Margaret, trabalhava em um campo de algodão e fazia parte de um sistema chamado partilha de terras, partilha de colheitas, em que os proprietários das terras arrendavam pedaços dela para que essas pessoas vindas do processo de escravidão, escravocrata, não tinham emprego, eles pudessem plantar e cuidar daquela terra e receber uma parte dela como pagamento. E nesse processo o Graham vive com a sua esposa Margaret. Só que acontecia por deslealdade do patrão muito endividamento. As pessoas às vezes não tinham conhecimento para ler o próprio contrato, que era feito de maneira muitas vezes unilateral e às vezes apenas verbal. E nesse contrato, logicamente, aquele que detinha poder favorecia ele, e no momento do acerto, muitas vezes, não dava ao trabalhador aquilo que de fato era o combinado, de fato merecia. E sempre tinha esse trabalhador nas mãos, uma vez que ele não conseguia pagar as dívidas e ficava sempre dependente do patrão, do proprietário da terra onde trabalhava. E a partir desse endividamento, o Graham começa a se revoltar, tanto com a figura da pessoa branca, que era esse patrão, e as diversas pessoas que o discriminavam, que o excluíam, quanto dessa vida medíocre que ele vivia. E assim ele decide abandonar a família, com a qual ele já não tinha uma relação muito amigável, ele se embebedava muito, tinha discussões com a esposa, violentava, era negligente em relação ao filho e, de fato, não considerava esse filho, não o tratava com atenção e resolve sair de casa e simplesmente desaparece. Logo depois, a esposa Margaret falece e o Brownfield, que é o filho desse casal, que é o nosso personagem, digamos, que assume o papel de protagonista em boa parte dessa obra,
aparece e começa a mostrar a consequência de todas as escolhas do pai, do Rand. E aí nós vamos chegar nesse ponto que é primordial na narrativa, que é quando o narrador começa a falar sobre o Brownfield. E o Brownfield começa a sua vida também como um ciclo vicioso, a viver da mesma coisa que o pai, na mesma plantação de algodão, e a ter esse sentimento negativo em relação às pessoas brancas que o dominavam e que o escravizavam, só que de maneira muito diferente do período anterior. E nesse processo, ele frequentava bastante um bar, que é uma espécie de local onde há muitas mulheres, o que a gente tem aqui bastante no Brasil. E nesse bar ele conhece a neta da proprietária, que é a Mem, e se apaixona por essa menina, e ela também corresponde a esse sentimento, muito embora eles fossem diferentes. O Brownfield não teve acesso à educação, como ele vivia no campo, ele tinha uma vida precária e não sabia ler nem escrever, ao contrário da Mem, que se interessava por esses assuntos, já tinha uma visão de mundo um pouco mais ampla em relação às próprias metas dela, aos próprios objetivos, e eles se casam apaixonados e vivem o início dessa história. Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, quanto ao aspecto formal da obra, é que a Alice preferiu destacar alguns pontos em relação à variação linguística das personagens. E a tradução também deixa isso bem evidente, que é a variação informal. Por diversas vezes a gente percebe desvios da língua, do padrão da língua, a gente percebe muitas gírias, um vocabulário assim bem informal, que demonstra justamente isso que eu acabei de dizer, a pouca escolaridade a que tanto o Rand quanto o Brownfield tiveram acesso. E a partir de então a gente começa a conhecer a história desse casal, do Brownfield e da Mem, que infelizmente começam a perpetuar a história da geração anterior, ou seja, o Brownfield, devastado com toda aquela condição de vida, ele resolve se enveredar pelos caminhos da bebida, do alcoolismo e da violência. E então há diversas cenas de violência doméstica contra a esposa e contra as 3 filhas dele. E a Mem, por já ter essa visão ampliada, ela começa a reagir a essas violências, e nós temos muitos conflitos nesse sentido, mas também temos a demonstração de uma mulher forte, de uma mulher que luta por aquilo que acredita e que tenta vencer pelos caminhos que ela tem nas mãos, dentre eles a educação, que ela não só deseja para si, mas também quer ensinar a ele a ler e às filhas também. Assim como mudar de cidade e ter melhores condições de vida. Essa é a Mem, é quem luta por esses ideais. Só que chega um determinado momento em que o Brownfield decide realmente se transformar nesse homem que simplesmente poda todas essas perspectivas da Mem. Ele, ferido, isso a gente reconhece, tanto pelos traumas da infância, quanto pela impossibilidade de sair daquela condição em que ele está, ele resolve dar atenção ao seu ego ferido e simplesmente quer calar a mulher. Ele impede que ela estude, impede que as crianças também possam ter uma vida diferenciada, e aí acontece todo esse embate na narrativa. Na terceira parte, que é a volta, o retorno do Graeme para a sua cidade, nós vamos descobrir o que ele fez nesse tempo todo, durante o qual Brownfield cresceu, se casou, teve filhos e ele não apareceu na narrativa. E a gente descobre também muitas duras histórias pelas quais ele passou
e o quanto ele estava condicionado àquela vida, infelizmente, e não conseguiu soltar as amarras, ser livre de todas aquelas exclusões a que estava submetido. E, enfim, nós temos então o retrato desse Graham que retorna mais amadurecido e assume a criação da neta, de uma das netas, filha do Brownfield, a Ruth. E nesse processo a gente vai conhecer uma relação amorosa, uma relação não só de neto e neta, mas quiçá de pai e filha. E o Graham meio que se regenera nesse processo. Ele se torna o pai amoroso que ele não foi para o Brownfield. Ele se torna o homem que aconselha, que cria com afeto, que traz à luz ideias e histórias de vida para enriquecer a sua neta e torná-la uma pessoa melhor. Então essa parte da narrativa é uma parte que a gente aquece os nossos corações e pode finalmente sentir um pouco de ternura nessa narrativa. Embora o Grant ainda seja completamente permeado pelo ódio às pessoas brancas e ódio à sua história de vida. Nessa parte também a gente tem contato com um contexto histórico da época, que são os movimentos civis em luta pelas pessoas negras nos Estados Unidos. A gente vê jovens que vão para essa cidade do interior para poder reivindicar e lutar pelos direitos civis dos negros. E a Ruth, que estudava, que já tinha uma formação, tem contato com esse processo e começa a querer participar dessas reivindicações, só que não entende muito bem o ódio do avô dela pelos brancos. E, inclusive, nesses movimentos, nessas reivindicações, ela tem contato com militantes brancos e ela os admira, fato. Nessa parte também a gente tem o reencontro do pai do Graham com Brownfield, e é o ponto alto da narrativa, é o ponto que todos desejam ver como isso vai desenrolar, e de maneira muito brilhante a Alice Walker traz pra gente realidades, sem vendas, sem máscaras. O que nós vemos em A Terceira Vida de Graham Copeland é nada mais do que a realidade. É engraçado porque quando a gente pensa em literatura e sociedade, a gente tem que ter o cuidado de não confundi-las. Mas neste livro está tão interligada essas duas questões que por vezes a gente não sabe distinguir aquilo que é ficção e aquilo que é realidade. Então é isso. Este é o meu convite para esta leitura desta autora, também conhecida pela sua obra A Cor Púrpura, que é bastante falada no universo literário, mas aqui fica o convite para a leitura da primeira obra da autora, que já desponta como uma grande escritora dessas causas todas que nós mencionamos neste vídeo. Espero que vocês gostem, espero também que vocês tenham interesse em ler. Esta edição aqui eu ganhei da Tag Livros, que é o clube de assinatura do qual participo, é o livro de maio, e eu espero que vocês possam ter acesso, porque é inédito no Brasil, então as editoras devem começar a publicar agora, né, e vender em outros sites de venda, a partir dessa primeira leva que a Tag trouxe pra gente. Obrigada pela atenção até aqui. E compartilhe este vídeo com seus amigos, curta se você gostou, inscreva-se aqui no canal Feminismo em Livros para continuar a conhecer autoras negras e autoras diversas que falam sobre temas diversos, também com foco no feminismo. E é isso. Obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui e obrigada principalmente por acreditarem no poder da literatura. Tchau, tchau. Até mais.